capítulo 11. Eu queria ler, irmãos, rapidamente com vocês. Quero ver com vocês do versículo de número 28 ao versículo 30. É um texto que eu particularmente tenho um apreço muito grande por ele, porque eu entendo que esse texto são as atribuições ministeriais fundamentais, basilares do ministério do Senhor Jesus nessa terra. Eu acho que esse texto é um texto que toda a igreja precisa refletir nele. E quando eu digo igreja, eu digo não um prédio de paredes, de cadeiras, de equipamento de som, mas eu digo que todo aquele que foi alcançado em Jesus Cristo precisa refletir um pouco nesse texto. Por quê? Porque a igreja precisa imitar o seu mestre. A igreja tem em Jesus o seu fundamento. E hoje em dia, irmãos, com os modismos, com tudo que o mundo oferece de entretenimento, nós precisamos às vezes fazer um checklist, um check-up, para ver se nós não estamos distorcidos no nosso caminho e na nossa fé. E para mim, irmãos, esse texto é um texto sui generis, que nos chama de volta, que nos mostra o caminho, que nos aponta quais são as atribuições ministeriais do nosso Senhor Jesus Cristo e que devem ser seguidas pela sua igreja. Leia comigo o texto, por favor. Vamos ler juntos? Você está com a sua Bíblia aberta? Tem muito tempo que a gente não lê junto a Bíblia aqui, né? Vamos fazer isso? A uma só voz? Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que texto, hein? Que texto, que convite glorioso que Jesus fez a um homem que de repente, sentado na sua coletoria, era explicitamente rejeitado de todo o povo judeu, porque ele era um cobrador de impostos. Eu imagino que esse homem deve se sentir, porque ele, sendo um judeu, ele cobrava impostos dos judeus para dar o dinheiro para o Império Romano. Esse homem, ele era um publicano. E o judeu podia ver o diabo, mas não podia ver um publicano. O judeu odiava o publicano. Por quê? Porque o publicano era um traidor. Era um traidor do povo. E o judeu, ele tinha do publicano uma persona não grata. O cobrador de impostos, ele tinha uma estigma social violenta. Primeiro, ele não podia ir no templo. Ele era proibido de ir no templo. Por quê? Porque ele era um pecador. Ele era um cobrador de impostos odioso. Segundo, ele não podia orar e nem dar oferta. Ele não podia fazer orações no templo, porque ele era impedido de participar da fé comunitária do povo. Terceiro, a sua família o rejeitava, porque por causa disso a sua família também não poderia participar dos cultos no templo, porque toda a sua família, entre aspas, pertencia à mesma estirpe daquele homem. Em quarto lugar, como eu disse, ele era completamente excluído da sociedade. Você pode ver, por exemplo, que lá em Lucas, ele fala sobre Zaqueu, o publicano, o odioso cobrador de impostos, rico, aquele homem que se usufruía do dinheiro dos pobres judeus para se enriquecer. E Jesus também ficou na sua casa. O interessante, irmãos, que essas palavras que nós lemos no Evangelho de Mateus foram escritas por ele, antes dele encontrar Jesus. Quem era Mateus? Mateus era esse publicano aqui.
Mateus, irmãos, foi o único que registrou esse convite glorioso, maravilhoso de Jesus. Eu fico imaginando por que esse convite, por que esse texto tão lindo não está no Evangelho de Marcos, já que Marcos foi a base para se escrever Mateus e Lucas. Eu fico imaginando, irmãos, por que esse evangelho não está, esse texto não está no Evangelho de Lucas. Porque a Bíblia diz que Lucas fez uma acurada investigação de todos os fatos. E ele escreveu a um homem importante chamado Teófilo, porque ele queria instruir Teófilo no glorioso Evangelho de Jesus. Esse texto não está no Evangelho de João. João não relata esse convite no seu Evangelho, sendo um Evangelho tardio. Ele não utilizou muito material dos outros 3 evangelhos. A minha pergunta é: por que esse convite glorioso está só no Evangelho de Mateus? Porque certamente, irmãos, Mateus fora esse homem que foi alvo desse convite maravilhoso. E Jesus, de repente, sentado, passando pela coletoria, e ele sentado na coletoria, talvez ele ouviu essas palavras gloriosas de Jesus. E ele então narra essas palavras que estão descritas apenas no seu Evangelho. Um publicano, um pecador, um homem que era considerado a pessoa não grata no seu próprio país, rechaçado pela família, abortado pela religião, solitário, mas um dia ele ouve um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse convite, irmãos, de Jesus, essas belas palavras, um texto tão pequeno, ele contém as 3 atribuições fundamentais, primordiais do ministério do Senhor Jesus nessa terra, e que a igreja de Cristo precisa desesperadamente retornar a ela. Porque na realidade Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo é o cabeça, diz isso na carta aos Efésios. E se a igreja falha em imitar o seu mestre, é porque ela está imitando outras coisas. Disse aqui há uns domingos passados, como a igreja hoje evangélica brasileira tem imitado os modismos desse mundo. Como a igreja hoje se transformou num grande teatro de entretenimento para causar sensação nas pessoas. Pastor, é pecado você ter sensação e emoção? Claro que não, irmãos. Deus me livre de um coração petrificado e duro que não sente nada. Deus me livre. Eu não quero ser assim nunca na minha vida. Eu quero me emocionar diante da beleza. Eu quero contemplar as maravilhas e ter o coração elevado. Eu quero ser uma pessoa que se emociona diante das histórias, diante das coisas belas, diante das tristezas e das alegrias. Porque não sei se você já prestou atenção nisso, quando a coisa é bonita demais, você chora também, não chora? Já aconteceu isso com você? Quando a coisa embeleza e embeveza demais a sua alma, nós também nos emocionamos e choramos. Por exemplo, você vai numa ópera, igual eu e a minha Tereza já fomos lá no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Você assiste, por exemplo, um Turandot, que é uma ópera maravilhosa. Não tem jeito, querido, de você não se emocionar diante de tanta beleza, porque é tudo bonito demais. A ópera por si só, ela nos emociona e às vezes nos levam a lágrimas. Mas o ser humano também é capaz de chorar com a dor e com a tristeza. A gente vê uma pessoa chorar, o nosso olho já enche de lágrimas. Você já notou isso? A gente ouve uma história triste, o nosso coração se compunge, e de repente, quando a gente menos assusta, menos espera, a gente está chorando. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, é um ser emocional. Eu tenho muito medo de pessoas que não choram e nem sorriem.
Eu tenho muito medo, irmãos, de corações petrificados, endurecidos, que pode ver a beleza e pode ver a dor e continuam a mesma coisa. Eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo de uma sociedade tecnológica, onde as pessoas vivem mergulhadas numa tela digital, perder a sensibilidade da emoção, perder os olhos sensíveis de perceber o bem, mas também perceber o mal. Na realidade, irmãos, nós fomos criados como seres emocionais, nós nos emocionamos, isso faz parte da nossa vida. Mas o ministério de uma igreja não foi feito para emocionar você. Também emociona, por quê? Porque o evangelho é beleza. Aliás, como diz Agostinho, Deus é beleza. E nós ficamos emocionados diante da beleza. Isso significa que seu coração está vivo, está pulsando aí dentro do seu peito, e que você é perfeitamente humano, como foi Jesus Cristo. E de repente, querido, de vez em quando, eu acho que a gente precisa voltar nesse texto. Por quê? Porque esse texto contém as 3 atribuições essenciais e principais do ministério de Jesus nessa terra, e que devem também ser as 3 atribuições principais da sua igreja, com pena da gente falhar. E de repente ver uma igreja muito cheia, mas só tem consumidores da fé, só tem gente a cata de emoções, de coisas para o coração ficar entorpecido, mas a vida continua a mesma. Pastor, quais são as 3 atribuições ministeriais principais de Jesus, que esse belo e pequeno texto e esse convite memorável ensina para mim e para você nessa noite? A primeira delas está no versículo de número 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira atribuição, irmãos, que quando eu leio os 4 evangelhos eu fico maravilhado, é que a primeira atribuição ministerial de Jesus Cristo é acolher com amor. Jesus era uma fonte de acolhimento. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor martirizado por Hitler em 1945, morreu há 3 semanas de terminar a Segunda Guerra. Bonhoeffer escreveu vários livros maravilhosos, e num desses livros, Bonhoeffer disse que Jesus era um homem para os outros. E o fato dele morrer de braços abertos mostrou na sua morte o que ele fez na sua vida. Bonito, né? Jesus, irmãos, foi um homem que não morreu apenas de braços abertos, ele viveu de braços abertos. Jesus era uma fonte de acolhimento para as pessoas. Certa feita levaram as crianças a Jesus e os discípulos a impediram de chegar ao seu mestre. Não incomodeis o mestre com essas crianças. Por quê? Porque criança e mulher naquele tempo não tinha direito a quase nada. Eram pessoas que não eram nem contadas em genealogia. Eram pessoas que não tinham muita importância nessa cultura oriental profundamente masculina. E de repente, certa feita, as crianças queriam ir a Jesus e os discípulos impediram. Jesus então, irmãos, fala um negócio que eu acho que deve ter desconcertado todo mundo. Como toda palavra que Jesus fala, ele desconcerta. Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não as embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. Mas Jesus vai mais longe. Ele diz assim: e vocês, se não vos tornardes como essas crianças, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Em outras palavras, sabe o que Jesus fez? Ele fez assim, ó. Ele pegou aquilo que era humilde e desvalorizado e falou que era o modelo
para aqueles que se achavam valorizados. Olha para os evangelhos, irmãos, você vê que como Jesus acolhia as pessoas. Estou me lembrando agora da mulher adúltera em João 8, que texto, hein? A mulher pega em adultério, um ardil, vil, maligno, que os fariseus fizeram para pegar Jesus numa palavra, para que eles tivessem motivo de o prender, de o desqualificar. Vocês acham que eles estavam preocupados com a mulher? A religião, irmãos, não se preocupa com ninguém. A religião só se preocupa com os ditames da lei. Cuidado, viu, querido, para você não se transformar num religioso. Ficar preocupado com os pendurucalhos da lei e se esquecer da pessoa que está do seu lado aí, ó, seu irmão. A mulher pega em adultério, irmãos, foi uma das coisas mais fantásticas que Jesus fez. Aliás, eu não sei o que ele não fez que não foi fantástico. Eles acharam que iam colocar Jesus numa saia justa. Perguntaram: Senhor, na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Puxa, olha que coisa. Jesus veio cumprir a lei. E agora? Mas Jesus, irmãos, era um homem de braços abertos. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, amém? E de repente, do mesmo modo que ele estava ajoelhado, ele ficou. E a Bíblia diz que ele escreveu, continuou escrevendo na areia. Pastor Luciano já pregou esse texto aqui. E eu quero arriscar uma coisa que eu acho que ele estava escrevendo lá. Você que já ouviu essa mensagem minha sabe o que é. Pastor, o que será que Jesus estava escrevendo na areia quando ele recebeu esse checkmate? Eu acho que ele escreveu assim: apedreje. Apedreje. Por quê? Porque está escrito na lei que a mulher adúltera tem que ser apedrejada, e ele veio para cumprir a lei. Eu acho que ele deve ter começado a escrever assim: apedreje. Só que de forma, irmão, surpreendente, maravilhosa, inusitada, inteligente, divina, ele fica em silêncio, e de repente ele se levanta, e ele dá uma resposta que ao mesmo tempo cumpre a lei, e ao mesmo tempo expõe a consciência dos hipócritas. Aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Cumpriu ou não cumpriu a lei? A Bíblia diz que, começando pelos mais velhos, cada um começou a se afastar e a se retirar. E de repente aquela mulher, irmãos, violada na sua moral, seu caráter, exposta diante de tudo e de todos, Jesus se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olha para ele: ninguém, Senhor. Jesus então olha para ela, irmãos, o homem de braços abertos, disse: nem eu tampouco te condeno. Vá, mas não peques mais. Eu fico maravilhado, irmãos, como Jesus era um homem de braços abertos, como ele acolhia as pessoas, como ele era aquele homem que atraía as pessoas para si, ao ponto dele dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa gloriosa. Eu estou me lembrando agora, irmãos, fica passando da minha cabeça, eu acho que é porque eu escrevi um livro sobre Jesus, eu fico lembrando das coisas. Eu estou me lembrando agora, irmãos, de Lucas 7, está escrito isso lá no meu livro também, num dos capítulos lá, quando Jesus vai a Naim. A cidade de Naim, irmãos, era um lixo. A cidade de Naim não tinha nada na rota de comércio, ninguém ia a Naim. Naim era uma cidade assim, tipo, que ninguém ia, não tinha nada, uma cidade horrível, uma cidade que ninguém conhecia. Inclusive hoje, se você olhar no mapa e pesquisar onde ficava a cidade de Naim, você não acha nada. Você acha Jericó, você acha Jerusalém, você acha um monte de cidade. Agora Naim
Nunca ninguém ouviu falar nessa cidade, irmãos. Era um trocinho lá no meio do nada, sem importância nenhuma para um ministério, como o apóstolo Paulo, que gostava das grandes cidades, e com razão, porque das grandes cidades se irradiava o evangelho para todos os lugares. O interessante, irmãos, que Jesus, certa feita, ele vai a Naim. Naim, a cidade é tão miserável, se você procurar essa cidade no Velho Testamento, na Bíblia inteira, você não acha em lugar nenhum. Onde que fica Naim? Eu sei lá onde fica Naim. Ninguém era de Naim, meu irmão. Naim era um negócio de nada, no meio do nada, completamente fora da rota de tudo e de todos. Mas se você olhar em Lucas 7, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos em Naim. Sabe o que Naim significa? Agradável. Mas de agradável a cidade não tinha nada. Mas Jesus chega em Naim, irmãos. A Bíblia diz que com ele uma grande multidão. Por quê? Porque quando ele chega em Naim, saindo dos muros e do portão da cidade, uma viúva enterrando o seu único filho. E ela está em prantos, porque já tinha perdido o marido. E você sabe que naquele tempo viúva não tinha INSS e nem aposentadoria do maridão. Naquele tempo, irmãos, se a mulher perdesse o marido, duas coisas: ou era sustentado pelos filhos, ou virava mendigo. E esse filho único que restou, morreu. A Bíblia diz que toda a cidade de Naim saía junto com essa mulher em prantos, porque essa mulher havia perdido o seu único filho, já perdeu o marido, agora perdeu o filho. E de repente, irmãos, eu começo a entender por que Jesus foi em Naim. Por que Jesus foi onde ninguém vai? Por que Jesus percorre um caminho que ninguém percorre? Você não quer ir em Naim, você quer ir em Gramado. E eu também. Você não quer ir em Naim, você quer ir em Camboriú. Naim, quem quer ir em Naim? Ninguém quer ir em Naim, irmãos. Não tem nada lá em Naim. Talvez não tenha nada para você e para mim, mas tem algo para Jesus. E Jesus encontra com essa viúva. A Bíblia diz que teve na porta da cidade um encontro de duas multidões: a multidão que chorava e a multidão que sorria, a multidão da morte e a multidão da vida, a multidão que seguia um caixão e a multidão que seguia o Senhor e o autor da vida. E eles tiveram um encontro. E a primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus, quando ele encontra essa viúva, é: mulher, não chores. Não chores. É como se Jesus dissesse assim: mulher, e o texto no original é lindo. O Dr. Kenneth Bailey, num dos seus livros, Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, ele fala desse texto, e ele cita o contexto oriental. É como se Jesus falasse com ela assim: mulher, não chores mais. A partir de agora você não vai chorar mais, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Não chores mais. E a Bíblia diz, você sabe qual que é a história. A Bíblia diz que ele toca o esquife, um outro gesto completamente inusitado e diferente, porque um judeu não tocava um morto de jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus toca o esquife e dá uma ordem para aquele menino: menino, eu te mando, levanta-te. A Bíblia diz, irmãos, que o menino levantou na hora, e houve grande alegria naquela cidade, e Jesus o devolveu à sua mãe. Pastor, o que significa isso? Jesus viveu de braços abertos. É por isso, irmãos, que a primeira atribuição ministerial de Jesus nessa terra está aqui, ó, é acolher com amor. E a igreja precisa seguir os passos do seu Senhor. A igreja não pode ser um clube de entretenimento, e nem que você vai lá no domingo para experimentar sensações sem sequer saber quem se assenta do seu lado. Igreja é um lugar de relacionamento. Igreja é um lugar de acolhimento.
Igreja, como diz o Philip Yancey no seu livro Igreja Porque Se Importar, não é um clube de final de semana, mas um hospital de UTI. Aqui, irmãos, é o lugar onde os doentes, os perdidos, os machucados e os feridos têm lugar. Aqui é o lugar, querido, de entrar aqueles que de repente a sociedade exclui. Aqui é o lugar, irmãos, daqueles que estão de braços abertos para acolher o diferente, viu? Diferente. Esse é o nosso desafio, porque a gente só gosta do igualzinho, do cheirosinho, do bonitinho. Mas muitas vezes, irmãos, a gente olha com desdém com aqueles que são diferentes de nós, aqueles que de repente ainda estão vivendo as agruras, os perigos, as amarguras de uma vida cheia de problemas e cheia de pecado, e muitas vezes os nossos olhares têm sido de repreensão. Jesus não era assim. Jesus olhava com amor, amém? Jesus acolhia o pior dos pecadores, Mateus, aquele que a sociedade excluía porque tinha como um ladrão e um publicano. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado com esse fardo que você tem carregado, vem a mim e eu te aliviarei. Em outras palavras, irmãos, se a igreja não for um lugar para acolher os pecadores e todos aqueles que entram, pode fechar as portas. Pode, querido, botar outra placa, porque a igreja precisa ser esse lugar de acolhimento. Louvado seja Deus, né? Que nós temos lutado para acolher todos aqueles que chegam aqui com amor. Graças a Deus, irmãos, que nós temos nos esforçado para notar você e dizer que você é importante para nós, e é mesmo, não é firula não, é mesmo. Por quê? Porque é importante para Cristo. E se é importante para Cristo, tem que ser importante para quem? Para a igreja de Cristo, é claro. Tem pessoas que entram e saem nas igrejas, irmãos, e não sequer são notadas. Mas eu não quero que o Ministério Acolher da IPVO cumpra o papel que é seu, tá bom? Porque tem gente que descansa no ministério. Ah, eu tenho um ministério para isso. Não, querido. O ministério não é para você acabar o culto e ir embora e não ter relacionamento com ninguém, porque tem um ministério que faz isso. Não, o ministério é para efetivar e para ampliar esse negócio de forma superlativa, como diz o Hernandes. Porque isso é um dever de todo membro da igreja, todo cristão. Cabe a mim e cabe a você ser uma pessoa acolhedora, acolher as pessoas, acolher com amor, ter as mãos estendidas, ter olhos curados pela graça, não olhar a pessoa com olhar inquiridor e julgador, mas olhar para a pessoa como Jesus olhava, alvo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, amém? Essa é a igreja de Jesus, irmãos. Uma igreja que imita o seu mestre é uma igreja de portas abertas, amém? Aqui, ó. É uma casa para todos, e tem que ser, irmãos, porque se não for, nós não estamos cumprindo o ministério de Jesus, entende? Louvado seja Deus, querido, que a gente tem lutado muito para que isso aconteça, mas não é para a gente ter um ministério bonito, com camisa, com gente preparada para receber o visitante, não, é para que você tenha um coração bonito para fazer isso, independente de ministério, notar, abraçar, se importar, procurar, estender a mão, acolher, amém? É tão bonito, né, irmãos? Quando a igreja é uma casa que acolhe, às vezes, as pessoas que chegam aqui em Maringá e não tem família. Visitei um casal que foi recebido nessa igreja, inclusive hoje, vi Osmar, eram para eles estarem aqui os dois, mas sabe por que eles não estavam aqui? Porque a Bel teve o Thomas, o filhinho dela nasceu essa semana. Aquele casal, sabe, Gigi? O Mateus e a Bel. A Bel, linda, irmãos, visitei ela no hospital, visitei ela na casa deles. Eles moram lá perto da casa do Joel.
Aliás, da casa deles dá para ver a casa de vocês. Pastor Luciano esteve lá, visitando os dois. Abel estava de barrigão, ia fazer cesariana, meu bem, porque o bebê dela, o Thomas, não sentou, não virou, estava igual a Alissa, sentou e gostou. O interessante, irmãos, que eles não vieram aqui no almoço, claro, estão com o bebê recém-nascido, no hospital ainda, parece que vão para casa amanhã, né, com o Thomas. Fui visitá-los, irmãos, olha que coisa. Cheguei na casa deles, eles disseram para mim: pastor, nós não temos ninguém em Maringá. Falei: vocês não têm família? Não, ninguém. Vocês conhecem alguém em Maringá? Conhecemos. Quem? O Renan e a Weslaine, outro casal que nós recebemos aqui. Mas você só conhece esse casal? A gente só conhece esse casal, porque a gente já se conhecia antes. Eles moram do outro lado do mundo. Um mora na Austrália, outro mora lá na África do Sul. Irmão, do outro lado do planeta. Eu falei: mas Bel, você vai ter o bebê, você não conhece ninguém. Ele falou: pastor, nós viemos para trabalhar em Maringá, nós não conhecemos ninguém. Eu virei: minha filha, a partir de hoje você tem uma nova família. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Que família é essa? Família da fé. Segunda atribuição ministerial de Jesus, que na minha opinião, irmão, você vê isso em todos os 4 evangelhos, e que está aqui narrado de forma muito poética. Verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja que há 2 imperativos aqui. Primeiro, vinde a mim. Em outras palavras, acolhimento. Pode vir, que tem lugar. Amém? Coisa linda. Acolhimento, irmãos. A igreja tem que acolher as pessoas, tem que imitar o seu mestre. Agora Jesus fala, outro imperativo: aprendei de mim. Está aí, ó. Qual que é a segunda atribuição fundamental do ministério de Jesus? Ensinar com humildade. Por quê? Porque se você notar, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo aqui é linda. A palavra jugum no latim é canga, que põe no animal. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque você sabe que essa canga, esse jugo é duplo. Você põe a canga no animal dócil, e ao lado do animal dócil um animal bravo. E essa canga junta sobre o animal dócil com o bravo, adestra o animal bravo para que ele aprenda a andar com o animal manso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque você é bravo, mas eu sou manso. E o interessante é que ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha canga, porque eu vou te ensinar, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, querido, que Jesus, por excelência, foi chamado por muitos como Rabi. Rabi é o mestre. Rabi é aquele que tinha destreza com a palavra de Deus, e por muitas vezes Jesus foi chamado de Rabi. Ele era o mestre da Galileia por excelência. Em todo lugar que Jesus ia, irmãos, Jesus ensinava. Jesus inicia o seu ministério em Lucas capítulo 4, na sinagoga de Nazaré. Está lá no texto aí, ó. A Bíblia diz que o primeiro ato de Jesus no seu ministério de ensino foi na sua cidade de origem, onde ele brincou lá, onde ele correu pelas ruas, onde ele aprendeu a fazer cadeirinha, sei lá, as coisas lá de madeira com seu pai José, carpinteiro. E de repente ele volta a Nazaré agora com 30 anos. A Bíblia diz que ele entra na sinagoga e deram para ele o rolo, e ele abre no profeta Isaías. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus então abre as escrituras e lê o texto do profeta Isaías. É claro, ele faz algumas mudanças. Pastor, Jesus era meio herético? Não, ele era Deus, ele era a palavra.
E as mudanças que ele faz no texto não era alterando o texto, era deixando de ler algumas partes do texto. Por quê? Porque aquelas partes ainda viriam a se cumprir lá na frente. E Jesus então, ele cita um texto, Isaías 61, que fala a respeito dele. Quando ele fecha o rolo, ele olha para a plateia e diz: hoje essa palavra se cumpriu em mim. Irmãos, foi uma bomba atômica. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque ele deliberadamente falou que era o alvo e o fim da profecia bíblica do Velho Testamento. E todo lugar que Jesus ia, o Evangelho de Lucas diz que Jesus ensinava. Sermões maravilhosos estão registrados na sua Bíblia. Ele é o mestre por excelência. Ele pregava a 5.000 pessoas sem microfone. Você imagina um negócio desse? Pastor Luciano luta aqui para pregar domingo, 3 cultos com microfone, e tem gente que ainda dorme. Eu acho bom quando dorme, porque tem tanta gente que toma remédio para dormir, e a minha voz faz o sujeito dormir, é coisa linda. Eu fico feliz, irmãos, que eu conheço a luta de gente aí para dormir. Mas veja bem, irmãos, que o Sermão do Monte é uma coisa tão gloriosa, que a Bíblia diz que Jesus subiu no monte, está lá, irmãos, está lá na Galileia, o Monte das Bem-aventuranças. E você sobe no Monte das Bem-aventuranças, você vê embaixo assim o mar da Galileia, você olha para a esquerda, você vê as planícies de Golã, e você olha para o lado, você vê as montanhas da Galileia, e lá embaixo o lago da Galileia, ou o mar da Galileia, uma paisagem belíssima. Jesus então, a Bíblia diz que ele pregou, proclamou o Sermão da Montanha, mais de 5.000 pessoas. Como é que pode isso? Eu não sei, irmãos. Sem microfone. Como é que o povo ouve um negócio desse? Mas a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas ficavam fixas no que Jesus falava. E quando ele falava com tanto poder e autoridade, que ele constrangia os corações e compungia os corações de tal maneira, irmãos, que as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam o que dizer, não sabiam o que responder. Tamanho poder das suas palavras. Por quê? Porque Jesus ensinava. Mas ele ensinava acima de tudo pelo seu exemplo. É por isso que ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele não diz assim, quer ver? Aprendei de mim porque eu conheço tudo da Bíblia. Aprendei de mim porque eu fiz um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, e agora eu estou igual o doutor Augusto Nicodemos, estou sabendo tudo. Aprendei de mim porque eu sou o verbo encarnado, eu sou a palavra de Deus encarnada, então olha, eu sei o que eu estou dizendo. Jesus não disse isso. Jesus diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Pastor, o que quer dizer isso? Jesus ensinava com humildade, mas principalmente com a sua maneira de ser. Esse é o ensino mais consistente que você pode dar para alguém. As palavras podem ser muito bonitas, a mensagem pode ser perfeita, a aplicação pode ser maravilhosa, o esboço perfeito, a postura linda, mas se não tiver por trás disso uma verdade, um exemplo, para nada adianta. Jesus, irmãos, ensinava com muita humildade. Por que, pastor, com humildade? Porque ele ensinava com a sua vida. Ele falava e realizava. Ele pregava e mostrava. Ele exemplificava com palavras os seus gestos maravilhosos de amor. Ele dava vista aos cegos, ele passava o barro nos olhos dos cegos e dizia: Efatá, abre-te. E o cego enxergava. Depois ele dizia: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Ele dizia para as pessoas: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi Moisés quem vos deu o pão vivo, foi o meu Pai do céu quem vos dá o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E lá em João 6, ele multiplica os pães.
e dá para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças comerem, ainda sobra 2 cestos. O que é isso, pastor? Jesus mostrava com atitudes o que ele falava com palavras. Pastor, como é que eu faço para influenciar as pessoas que estão do meu lado? Pregue e viva. Aí o seu testemunho vai ser poderoso. Quem fazia assim? Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, ouçam bem o que eu digo, mas vejam bem o que eu faço. Não me siga apenas por aquilo que eu falo, sigam-me por aquilo que vocês veem. Eu sou o boi manso, pode andar do meu lado que você vai aprender a ser como eu. E a igreja, irmãos, tem que imitar o seu mestre. A igreja tem que ser uma fonte de ensino, amém, meu presbítero? A igreja presbiteriana, irmãos, pode falar o que for da igreja presbiteriana, pode falar que nós somos sorveteriano, pode falar que nós somos não sei o quê, pode falar que nós não falamos em língua, pode falar o que for da igreja presbiteriana, mas uma coisa, eu como presbiteriano e pastor presbiteriano, eu vejo isso todos os dias. A igreja presbiteriana se esmera para dar um ensino consistente da palavra de Deus, amém? Eu quero ver alguém se levantar e dizer que não é. Todos os lugares que o pastor Luciano já foi convidado pela graça de Deus, seja na área secular, seja em escola, seja em empresa, seja em igreja, seja em auditório, seja em qualquer lugar que eu já fui convidado para pregar, quando falavam que ia convidar um pastor presbiteriano, o pessoal ficava tudo piano. Ah, vem um pastor presbiteriano, nossa, os presbiterianos conhecem a Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que conhece a Bíblia, até o diabo conhece. O negócio não é conhecer a Bíblia, meu filho. O negócio é a Bíblia te conhecer. O negócio não é você conhecer as Escrituras. O negócio é você se consagrar a ela e deixar que ela mude você. Mas louvado seja Deus, irmãos. A igreja presbiteriana, a gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, destrincha a Bíblia, aplica a Bíblia no seu coração, mas é a Bíblia. Sabe o que é isso, irmãos? Ensino da palavra de Deus. Quinta-feira o pastor Luciano deu o sermão do monte, deu o sermão escatológico, já falou sobre um monte de livro da Bíblia seguido, e agora nós vamos tratar sobre o sermão de despedida de Jesus, João 13 a João 17. Não falte, é coisa linda. Ensino, sustância. Então, irmão, sabe o que é? Igreja tem que ensinar o evangelho. A igreja tem que ser o trono de Deus. O púlpito é o trono de Deus, onde Deus governa a sua igreja pela palavra de Deus. Sabe quem escreveu isso? João Calvino. Tem que ser assim, irmãos. Você agora ficar contando historinha no púlpito, experiência, isso é muito bom na roda de amigo, lá quando você vai evangelizar. Mas querido, aqui é lugar de coisa sólida, amém? Aqui é lugar da palavra de Deus. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus, irmãos, é o evangelho de Jesus. E esse evangelho tem que ser anunciado, tem que ser pregado, ensinar com humildade. Agora, com humildade, irmãos, nós não somos os detentores da verdade. Tem tanta gente batendo no peito e brigando uns com os outros aí por causa de doutrina. Comigo você não vai brigar não, meu filho. Mas não vai brigar mesmo, sabe por quê? Porque existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta tem um nome. Como é que ele chama? Jesus. Foi ele quem disse em João 14,6: eu sou a verdade. Tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, é passivo de interpretação. Claro, tudo é interpretado da forma mais correta possível, mas tem coisas aqui que para nós, para nossa limitação humana, é difícil de interpretar. A gente busca o original, o contexto, a história, busca a cultura oriental para trazer para você a interpretação correta. Agora tem gente que interpreta de outra forma, entende?
E aí briga porque é A, porque é B, porque é C, porque é desse jeito, e fica inimigo, irmãos, um do outro. Porque o sujeito pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Comigo você não vai brigar não, sabe por quê? Porque nós somos irmãos. Existe uma verdade muito maior que nos une. Qual é? Jesus. E a igreja presbiteriana, irmãos, tem que ser humilde. Nós temos uma teologia maravilhosa, mas a verdade é Jesus. Tá bom? Não torne as palavras de Jesus o substrato para você brigar com seu irmão. Não torne as doutrinas que são puras e santas um instrumento para você odiar o seu irmão, porque ele pensa diferente de você, porque de repente ele entende que não quer batizar a criança dele. Amém. Você não quer batizar o seu filho, meu filho? Fica à vontade. Eu vou batizar a minha Alissa. Mas se você não entende que o batismo não é para criança, não traz a sua criança aqui. O amor vai ser do mesmo tamanho. Agora, eu entendo que tem que batizar. Isso significa ensinar com humildade. Eu participei muitos anos, irmãos, 8 anos, de um programa na televisão ao vivo que se chamava Teologia em Debate. Se você entrar no YouTube, você vai achar o pastor Luciano lá novinho, com cabelo, pretinho, magrinho, coisa linda. Participei desse programa muitos anos, numa rede de televisão em Belo Horizonte, Teologia em Debate. Irmãos, aquilo foi para mim uma escola maravilhosa. Sabe por quê? Porque colocava no mesmo programa um presbiteriano, um batista, um pentecostal e um desses comunidade aí por aí. Jogava um tema lá e o balaio de gato estava armado. E não era gravado não, viu? Não tinha corte, não tinha nada. As câmeras ficavam lá, o programa via lá igual o Ivan faz aqui no culto, 2, 3, no ar. Pronto, era do jeito que saiu. Irmãos, era um negócio tenso. Ao vivo o negócio. Aí julgava, o mediador julgava o tema lá, um pensava A, outro B, outro C, outro D. E aí o negócio virava aquele angu. E a gente tinha que... E tinha pastor lá, irmãos, que quase bateu em mim no final do programa. O sujeito ficou bravo comigo, irmãos. Eu falei com ele: meu filho, fica tranquilo. Nós estamos debatendo ideias. Nós não estamos debatendo pessoa e nem caráter. Eu te amo em Jesus Cristo. Take it easy, meu brother. Amém. Eu amo o ensino, irmãos. O ensino é poderoso demais, não é? O ensino liberta. O ensino faz de você uma pessoa diferente. Aquilo que você crê é aquilo que você é, sabia? Crê de forma errada, vive de forma errada. Crê de forma correta, vive de forma correta. É por isso que Jesus disse que Ele é o mestre para ensinar, amém? É para isso que Ele veio, para ensinar o Evangelho. E por fim, olha o que o texto diz. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Veja o final do versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E agora está escrito: e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você der uma olhadinha no contexto desse convite de Jesus, esse contexto do convite de Jesus é o convite do pastor. Alívio, descanso, refrigério. Se você der uma olhadinha nesse contexto, você vai ver que esse é o convite do pastor. Se você for no Salmo 23, você vai ver as mesmas palavras que tem aqui lá. Alívio, descanso, refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ensino. Você vai ver, querido, essa metáfora bonita no Salmo 23, colocada nos lábios de Jesus aqui em Mateus 11, 28 a 30. Jesus é o supremo pastor.
é o bispo das nossas almas, como diz Pedro. Jesus tomou para si esse glorioso nome do Velho Testamento que Davi elencou de forma tão bonita no Salmo 23. Jesus chegou a dizer em João 10, irmãos: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e todas as ovelhas que o Pai me deu, pode ficar tranquilo, elas vão estar sempre comigo, elas vão me seguir. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu tenho o poder de fazer isso, de entregar e de reavê-la. Oh, glória a Deus! Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém matou Jesus na cruz, não. Ele se entregou por amor de você, e Ele tem o poder para reassumi-la na ressurreição, amém? Veja, querido, que a imagem desse convite glorioso tem como pano de fundo o pastor que zela, o pastor que cuida, o pastor que ensina, o pastor que guia, o pastor que leva as águas de descanso. Aliás, irmãos, verso 28, tem um negócio bonito aqui, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E no verso 29 ele fala: e achareis descanso. O crente não guarda sábado mais, o crente não precisa guardar um dia específico. Sabe por quê? Porque à luz do Novo Testamento, o nosso descanso é Cristo. Ele é o nosso descanso. A palavra sabá é a palavra descanso, e Jesus está dizendo assim: eu sou o sabá, porque nós achamos descanso em quem? Nele. Olha que coisa gloriosa. Jesus, irmãos, é aquele que alivia o nosso fardo. Jesus é aquele que retira de nós o peso da lei, da religião. Jesus é aquele que retira de nós, irmãos, todo esse peso que a vida às vezes inflige a você e que fica difícil caminhar. Jesus é aquele, irmãos, que alivia as nossas dores. Jesus é aquele que nos pastoreia. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, eu estou terminando. Quem não precisa de um pastor? Quem não precisa de alguém para te dizer assim: vá por esse caminho? Quem não precisa de um pastor para dizer para você assim: por aí não? Quem não precisa de um pastor para dizer assim: não haja assim, não entra nisso não? Quem não precisa de um pastor, querido, para que na hora das dores e das aflições da alma, a gente tenha alguém que cuide de nós, como o pastor cuida das suas ovelhas? Às vezes a ovelha está suja, cheia de carrapicho, porque agarra, né, na lãzinha. Vai o pastor e raspa e limpa, até a ovelha ficar o quê? Limpinha de novo. Quem será que é autossuficiente nesse mundo para dizer assim: eu não preciso de nada, eu me basto? Quem? Quem não precisa de um pastor, irmãos? Esse convite de Jesus, irmãos, mostra que a terceira atribuição, para mim fundamental, essencial, que você vê de capa a capa no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Primeiro, Jesus é aquele que acolhe com amor. A igreja tem que ser uma fonte de acolhimento, irmãos, começando por você, começando por mim. Não espere que o ministério cumpra uma missão que é sua. Trate as pessoas com amor, receba-as com carinho, se interesse por elas, ouça suas histórias, que elas sejam introduzidas nessa família da fé por alguém de braços abertos. Tem tanta igreja, irmãos, que os crentes visitam, ninguém nem olha no rosto, ninguém nem pergunta o nome. O jeito entra e sai, entra e sai, entra e sai, dia após dia, mês após mês, ninguém se interessa. Que igreja é essa, irmãos? Jesus ensinava com humildade. A igreja precisa fazer isso, ensinar a palavra de Deus. O centro vai começar agora, em março, se Deus quiser, mais um módulo. Vamos ensinar o povo. A escola está aí, está tudo aí.
Os cultos de quinta-feira de ensino, estamos buscando ensinar o povo de Deus para ter uma vida robusta. E terceiro e último lugar, a terceira atribuição fundamental do ministério de Jesus é pastorear com zelo, acolher com amor, ensinar com humildade e pastorear com zelo. Quem não precisa de um pastor, irmãos? Todos nós precisamos de alguém, todos nós precisamos ouvir alguém, compartilhar as nossas lutas, receber uma oração. E a nossa igreja, irmãos, tem se esforçado para fazer isso também. Pastor, como é que a gente faz para ser inserido nessa teia de pastoreio? Os grupos pequenos. Ah, pastor, não tenho tempo. Não vai dar para participar do grupo pequeno não, porque o senhor não sabe, minha vida é uma correria. Infelizmente, então. Por quê? Porque através dos ministérios, através dos grupos pequenos, você tem a bênção de ser pastoreado de perto por alguém. Amém? Porque os grupos pequenos, irmãos, são uma fonte de cuidado e zelo de um para com o outro, não é, Marcelo? O grupo pequeno, querido, você compartilha e recebe. Você abre o seu coração, é pastoreado e pastoreia. Você acha que o pastor Luciano dá conta de pastorear todo mundo na sua individualidade? Você acha que eu dou conta? Eu tento, irmãos, e Deus sabe disso. Mas eu nunca vou conseguir. E é por isso que eu quero contar, irmãos, com todos esses lindos ministérios da IPVO, para que a gente possa fazer o quê, pastor? Ser uma igreja que causa um impacto na cidade? Também. Uma igreja moderna, que tem assim um equipamento todo bacana? Pode ser. Uma igreja que de repente tem um louvor abençoado e que tem uma pregação bíblica? Bacana. Mas isso tudo, irmãos, é apenas para uma coisa. É para a gente ser uma igreja que imita o nosso Senhor. E aquilo que Ele fez nessa terra, Ele pode contar com a IPVO. Porque se depender de mim e de você, nós vamos seguir as pisadas do nosso Mestre. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo e pela obra que Ele realizou nessa terra. Obrigado porque Ele passou essa obra à Tua igreja. Obrigado porque a Tua igreja é a grande agência do reino de Deus nessa terra. Obrigado porque o Senhor depositou nas nossas mãos a bênção de fazer o Senhor conhecido em todas as nações dessa terra. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a cumprir o Teu chamado. Livra-nos, ó Deus, de querer tratar a igreja como se ela fosse um grande palco de eventos. Livra-nos, ó Deus, de não cumprir aquilo que o Senhor Jesus fez no seu ministério para a gente imitar, porque é isso que o Senhor espera de nós. Um lugar de acolhimento, um lugar de cura, de restauração, um lugar de zelo, de cuidado, de amparo, de ensino da Tua palavra, um lugar de pastoreio, com os olhos sensíveis ao irmão do lado, aquele que chega, aquele que está aflito, necessitado, adoentado. Livra-nos, ó Deus, de olharmos apenas para nós mesmos, para as nossas vidas, e dá-nos a graça, Senhor, de fazer como Jesus nos orientou: erguei os olhos, vede os campos, pois estão brancos, preparados para a ceifa. Usa a Tua igreja, Senhor, e continua usando essa igreja local para fazer dela uma fonte ministerial de Jesus a jorrar para a vida eterna. E usa cada irmão, cada membro, cada pessoa que o Senhor mesmo chamou para ser parte integrante desse grande e maravilhoso projeto de continuar a obra que o Senhor Jesus deixou nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer, porque eu sei que o Senhor levanta, e o Senhor levantará pessoas para viverem dessa maneira e para servirem o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.